Uma característica humana, sem dúvidas, é a capacidade de produzir arte, de reproduzir aquilo que vê e revestir essas experiências com suas paixões e muitos outros sentimentos. Foi assim com Van Gogh, Da Vinci e homens das cavernas, que desenhavam ou esculpiam petroglifos nas rochas próximas às regiões onde habitavam. Apesar de rudimentar, os desenhos transpiravam beleza e detalhes, retratavam caçadas, bisões, reprodução humana e aliens. Alguns defensores da teoria dos petroglifos extraterrestres argumentam que algumas das imagens e símbolos encontrados nas cavernas são muito avançados ou desconhecidos para terem sido criados pelos povos indígenas da época. O iceberg de hoje abordará esses misteriosos desenhos entalhados em pedra que retratam o que nossos antepassados viram com seus próprios olhos, mas que a história resume em uma explicação simplista de que se tratava na verdade da adoração ao sol, logo depois da vinheta. Para usar como comparação junto aos outros petroglifos deste vídeo, citarei um precedente histórico como exemplo, presente no Velho Testamento da Bíblia, o texto de Êxodo, capítulo 34 e versículo 29 e 30, que diz: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Note que os refugiados do Egito notaram um brilho incomum que rompia da cabeça de Moisés, uma luminosidade resplandecente. O que essas testemunhas teriam desenhado em rochas para transmitir essa história caso não conhecessem a escrita? Guarde esta informação. Agora vamos ao que interessa. Camada 1. Wandina, Austrália. Os Wandina são divindades da mitologia aborígene da Austrália. Eles são considerados guardiões da terra e dos espíritos dos ancestrais aborígenes. Os Wandinas são responsáveis por criar o mundo e por cuidar da natureza, e são venerados pelos aborígenes como seres sagrados. Eles são frequentemente retratados em artes aborígene, incluindo pinturas corporais, gravuras em madeira e em rocha. Alguns Wandina são associados a elementos da natureza, como rios, montanhas e tempestades, e são considerados responsáveis por controlar esses elementos. A mitologia dos Wandina é uma parte importante da cultura aborígene da Austrália e é transmitida de geração em geração através de histórias orais e arte. Os Wandinas são representados nos petróglifos como seres de cabeça em formato de gota, narizes finos e olhos grandes e escuros, bem parecidos com os alienígenas que habitam o imaginário da cultura pop. Seres de cabeça em tamanho desproporcional ao corpo, olhos grandes e corpo esguio. Estas obras sustentam teorias de que no passado os aborígenes tiveram contato com seres de estética diversa aos seres humanos, e que esses seres influenciaram seu modo de vida. Outro fato muito interessante é que não importa em que lugar do mundo esses petróglifos incomuns são encontrados, sempre que seres destoam da fisionomia humana ou divindades são representadas, ostentam uma aura ao redor da cabeça. Isso ocorre com os Wandinas. Será que alguma luz era emitida das suas cabeças? Será que eles se comunicavam telepaticamente? Seriam capacetes? Vale Camônica, Itália. Os petroglifos do Vale Camônica são gravuras rupestres encontradas na região da Lombardia, na Itália. Eles datam de cerca de 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo e são considerados um importante exemplo de arte pré-histórica na Europa. Os petroglifos do Vale Camônica são encontrados em uma série de rochas nas montanhas da região e incluem imagens de animais, seres humanos e símbolos abstratos. Eles são considerados um importante testemunho da vida e da cultura das sociedades
que os criaram e são um tesouro cultural da região. Ocorre que há 2 petroglifos em especial nesse sítio arqueológico que são capazes de levantar questionamentos sobre o que realmente teria inspirado esses povos antigos a entalhar esses seres em pedra. Trata-se de 2 formas antropomórficas que possuem uma aura em volta da cabeça, demonstrando certa iluminação ou elevação na concepção dos povos que os retrataram. Pode parecer também que os seres estão usando um capacete. Estão portando arcos e flechas, representações de armas conhecidos pelos povos originários. Esses 2 seres são diferentes dos demais por serem os únicos a emanarem esta aura de suas cabeças. Bellows Falls, Estados Unidos. Os petroglifos de Bellows Falls são gravuras rupestres encontradas na cidade de Bellows Falls, no estado americano de Vermont. Eles foram criados pelos primeiros habitantes da região, os Abenaki, e datam de cerca de 1000 anos antes de Cristo a 1500 anos depois de Cristo. Os petroglifos de Bellows Falls são encontrados em uma série de rochas na região e incluem imagens de animais, seres humanos e símbolos abstratos. Esses petroglifos esculpidos pelos Abenaki geram muita discussão entre os pesquisadores. Acreditam que seriam utilizados para sinalizar que naquela região haveria a presença de maus espíritos, que representavam divindades xamanísticas, pessoas que teriam morrido afogadas nas águas de Bellows Falls, ou até mesmo a presença de aliens. Há também pesquisadores que levantam a hipótese de serem apenas desenhos banais feitos por pescadores Abenaki entediados. Porém, os petróglifos possuem um rosto peculiar em forma de gota e em um rápido olhar pode-se facilmente associá-los a imagens de aliens do tipo Grey. Camada 2. Legend Rock, Estados Unidos. Os petroglifos de Legend Rock são gravuras rupestres encontradas no Legend Rock State Petroglyph Site, um parque estadual localizado no estado americano de Wyoming. Eles foram criados por povos indígenas na região e datam de cerca de 1000 anos antes de Cristo a 1500 depois de Cristo. No local onde os petroglifos foram esculpidos, habita nas crenças indígenas locais que seus ancestrais vieram das estrelas. Outras lendas, em especial os da tribo Lakota, dizem que há seres que vêm do céu em esferas de luz e raptam crianças. O petroglifo de Legend Rock representa algumas criaturas facilmente identificáveis por nós, como humanos com 5 dedos nas mãos e órgãos reprodutores, animais quadrúpedes e aves. Porém, uma delas não se encaixa na biologia terráquea. Um ser antropomórfico de cabeça em tamanho desproporcional ao corpo, em forma de gota. Aliado às lendas locais, muitos teóricos acreditam que os indígenas de Legend Rock tiveram contato com seres extraterrestres. Desfiladeiro de Sego, Estados Unidos. O Desfiladeiro de Sego é um cânion localizado no estado americano de Utah, nos Estados Unidos. Ele é formado no Rio Green e é um dos mais bonitos e imponentes desfiladeiros do estado. O Desfiladeiro de Sego é cercado por montanhas de arenito vermelho e possui uma série de formações rochosas únicas. Os petroglifos desse lugar são incríveis. Há muitas representações do cotidiano indígena da região, mas há alguns seres que destoam de todos os que nós humanos conhecemos. Há seres corpulentos, com olhos grandes e com o formato da cabeça diferente dos humanos. Suas cabeças parecem ter antenas e seus corpos são envolvidos por algum tipo de energia, não se parecendo em nada com seres humanos. Mesa Prieta, Estados Unidos. Os petroglifos da Mesa Prieta são gravuras rupestres encontrados na Mesa Prieta, uma região montanhosa do estado americano Novo México. Eles foram criados por povos indígenas da região que datam de cerca de 1000 anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. Há uma figura misteriosa gravada em rocha nessa região. Algumas pessoas sustentam que se trata de uma representação do Sol, mas outras acreditam ser mais uma das criaturas que usam capacete ou parece ter certa iluminação em sua face. Esse tipo de figura se repete em cavernas espalhadas pelo mundo, o que deixa uma névoa de mistério tão densa que as explicações simplistas de que se trata da representação do Deus Sol, algo totalmente descartável. Caverna de Altamira,
Espanha. A Caverna de Altamira é um sítio arqueológico localizado na região da Cantábria, na Espanha. É conhecida por abrigar uma série de pinturas rupestres, datadas de 18.500 a 14.000 anos antes de Cristo. Representam animais e cenas de caça. As pinturas são consideradas uma das mais importantes manifestações artísticas da pré-história europeia e foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. Os petroglifos da Caverna de Altamira são os meus preferidos. Possuem uma alta qualidade artística e riqueza em detalhes. Muitos animais típicos da região e cenas de caça são representadas e, não poderiam faltar, os seres misteriosos. Neste petroglifo, podemos notar a presença de um ser humano, à esquerda, presenciando a elevação de um outro ser fantasmagórico que acena e tem uma certa iluminação ou detalhe que chamava a atenção das testemunhas na cabeça. Esta figura é comumente atribuída como evidência do uso de psicodélicos pelos povos primitivos, mas teóricos sugerem ser um tipo de holograma ou mesmo uma criatura extraordinária. Tangali, Cazaquistão. Os petroglifos de Tangali são um monumento antigo e único de arte rupestre do Cazaquistão. O sítio arqueológico de Tangali é o primeiro monumento de arte rupestre na Ásia Central, que foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2004. Estas foram bem difíceis de encontrar material sobre. Há divergências sobre quem esse ser representa. Alguns pesquisadores acreditam que a figura é a representação de um xamã, enquanto outros sustentam que se trata do Deus Sol. Esta criatura possui características em comum com outras ao redor do mundo, como já mencionadas nesse vídeo. Possui uma cabeça de tamanho desproporcional ao corpo, às vezes parecendo portar um capacete, e luzes que irradiam de sua cabeça. Partindo do pressuposto que esses povos antigos retratavam o que viam, parece que houveram criaturas com esse fenótipo, estiveram presentes em todos os continentes. Ou então, traçando um paralelo com a passagem bíblica de Moisés, seria o contato de um humano com um ser iluminado que desceu dos céus. Parque Ginkgo, Estados Unidos. Os petroglifos do Parque Estadual de Ginkgo Petrified Forest, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, são considerados uma das mais belas e misteriosas coleções de petroglifos da América do Norte. Eles foram descobertos na década de 1930 e são datados de cerca de 12.000 anos atrás. Os petroglifos esculpidos neste parque não fogem dos padrões tradicionais. Muitas figuras de homenzinhos, animais e cenas de caça. A normalidade novamente é quebrada, desta vez por duas figuras antropomórficas altas, com cabeças maiores em comparação com os humanos retratados. As cabeças também seguem o padrão de emanar uma iluminação, e o formato elíptico da cabeça pode sugerir o uso de um capacete. Caverna de Pechmerle, França. A Caverna de Pechmerle é uma caverna com pinturas rupestres pré-históricas localizada na região de Dordogne, na França. Ela foi descoberta em 1922 por dois garotos que estavam brincando na região. A caverna é considerada uma das mais importantes no mundo devido à sua riqueza de pinturas rupestres, que são consideradas uma das mais belas e bem preservadas da Europa. Entre muitas figuras de mamutes, bisões, cavalos e cabras, há uma figura humanoide que parece emitir raios de seu corpo e, logo acima da cabeça, há a presença de um discoide muito parecido com um OVNI. Camada 3. O astronauta de Fergana, Uzbequistão. Os petroglifos de Fergana são uma série de desenhos e inscrições feitas na rocha que foram encontradas na região de Fergana, no Uzbequistão. Eles são considerados um dos conjuntos mais importantes dos petroglifos da região e datados de cerca de 4.000 a 5.000 anos atrás. Este petroglifo em questão foi considerado a maior evidência de que houve no passado um povo das estrelas que visitaram a Terra. As informações foram compartilhadas por Erich von Däniken em sua obra A Mensagem dos Deuses e a obra O Ouro dos Deuses. A imagem é realmente incrível, mas o que ela tem de incrível tem de falsa. Este é o único vestígio deste petroglifo no mundo e não há fotografias da figura em outros ângulos.
Por muito tempo sustentaram que a ausência dessas fotografias se dava pelo perigo oferecido na exploração do local, que seria uma rota de tráfico de drogas. Porém, mais tarde, foi descoberto que esse petroglifo era, na verdade, a manipulação de uma imagem utilizada no livro Visitantes do Cosmos, escrito por um filósofo russo chamado... O nome estará na tela, não sei pronunciar isso. Portanto, se você se deparar com esse petroglifo na internet, saiba que ele é extremamente falso. Charama, Índia. O Departamento de Arqueologia e Cultura do estado que está escrito aqui na tela, pois não sei pronunciar, da Índia, encontram-se petroglifos curiosos que acreditam ter 10 mil anos de idade. Os seres representados são altos, esguios e possuem uma cabeça enorme, sugerindo que estão, na realidade, vestindo capacetes. Um arqueólogo que participou da descoberta teceu o seguinte comentário: as descobertas sugerem que os humanos em tempos pré-históricos podem ter visto ou imaginado seres de outros planetas, o que ainda desperta curiosidade entre as pessoas e pesquisadores. Pesquisas extensas são necessárias para novas descobertas. Esta região, com o nome na tela, atualmente não tem nenhum especialista que possa dar clareza sobre o assunto. Outra pintura rupestre representada pelos povos antigos se parece com os discos voadores. Possui formato discoide, uma cúpula superior e parece estar emitindo alguns raios inferiores de propulsão ou até mesmo baixando trens de pouso. Por último, no mesmo local, há mais duas figuras antropomórficas. A primeira delas, a de baixo, possui uma cabeça em forma de gota e tem um corpo esguio. A segunda tem o mesmo formato de corpo, mas está usando o mesmo capacete das primeiras figuras e também segura um tipo de instrumento ou arma. Tassili, Sudão. Os petroglifos de Tassili são uma série de desenhos e inscrições feitos na rocha que foram encontrados na região de Tassili, no Sudão. Eles são considerados um dos conjuntos mais importantes dos petroglifos da África e são datados de cerca de 8.000 a 10.000 anos atrás. A região de Tassili também é um patrimônio da humanidade da Unesco, reconhecido pela sua beleza natural e pelo seu valor cultural e histórico. Esse sítio guarda, na minha opinião, os mais misteriosos de todos os petroglifos. A representação de animais, pessoas e seres humanoides, bípedes, que não se parecem com nada presente na Terra. Lembre-se que esses povos retratavam seu cotidiano e o que costumavam ver. Há seres que parecem usar capacete. Esses capacetes têm detalhes interessantes. Há uma pequena esfera no centro e sulcos que correm do centro para as extremidades. Esses desenhos parecem explicar os demais espalhados pelo mundo, que possuem muita semelhança. O ser que usa um capacete tem uma cabeça que não lembra de um ser humano, com algo semelhante a chifres ou orelhas pontudas. Está presente nesse sítio um petróglifo igualmente curioso. 5 humanos que parecem ser mulheres sendo conduzidos para dentro de uma esfera por um ser antropomórfico que veste uma cúpula na cabeça, o que torna mais fácil correlacionar com o capacete. Repare nesta figura. É praticamente idêntica aos retratados nos petroglifos de Tangali e Mesa Prieta. Há também uma figura que se parece com os encontrados na Índia, com apenas a sua silhueta gravada na rocha, sem muitos detalhes. Esses petroglifos, no mínimo, nos aguçam certa curiosidade sobre o que teria inspirado o registro desses seres nas paredes de pedra de Tassili. Fora obra do imaginário daqueles povos retratando seus deuses ou a visita de um povo das estrelas. Zoratz-Karir, Armênia. Zoratz-Karir, também conhecido como Cemitério das Pedras ou Stonehenge armênio, é um conjunto de 223 grandes pedras esculpidas situadas em um campo na Armênia. As pedras têm cerca de 2 metros de altura e pesam cerca de 10 toneladas cada uma. Elas foram colocadas em um círculo, com algumas pedras colocadas verticalmente e outras inclinadas. As pedras foram datadas de cerca de 2.700 anos antes de Cristo, o que as torna mais antigas do que o próprio Stonehenge, na Inglaterra. Ainda não se sabe ao certo para que elas foram usadas, mas alguns teóricos sugerem que elas poderiam ter sido usadas como observatório astronômico,
um lugar de sepultamento ou mesmo um símbolo de poder para uma sociedade antiga. Os petroglifos do Zuretskar são espantosos pela extrema semelhança das criaturas em mínimos detalhes com os aliens relatados por pessoas supostamente abduzidas, os Greys. Cabeça em forma de gota, olhos grandes, nariz fino e uma boca minúscula. As lendas locais rezam que Zuretskar seria uma ponte para o céu. Para encerrar, podemos concluir que a semelhança de alguns petroglifos com extraterrestres é uma questão que ainda gera muita discussão e especulação. Embora alguns acreditem que os petroglifos representem realmente seres extraterrestres, outros argumentam que essas representações podem ser simplesmente o resultado de interpretações pessoais ou da influência de crenças religiosas e culturais. Porém, é inegável que há um padrão entre as supostas divindades gravadas em rochas. Cabeças e olhos grandes, alguns usando capacetes, corpos esguios e com energia sendo emitidas de suas cabeças. Seriam esses desenhos representações de visitantes extraterrestres? Seriam escolhidos entre os humanos que passavam a resplandecer uma luminosidade de suas cabeças quando tinham contato com seres extraterrestres ou divindades? E você, acredita que as antigas civilizações tiveram contato com seres mais evoluídos ou se trata de mera coincidência? Independente da verdade por trás desses desenhos, elas continuam sendo uma importante parte da história humana e são um lembrete de que o passado ainda é muito pouco compreendido e que ainda há muito o que aprender sobre os nossos antepassados. Eu não falei de todos os petroglifos nesse vídeo, então, se gostou, se inscreva, deixe uma curtida e comente o que acha de toda essa história. Assim, terei o engajamento necessário e farei uma parte 2. Sua interação com o canal é fundamental para que ele cresça e chegue a outras pessoas. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.